Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um EVP, Electric Voice Phenomenon. Quem não sabe o que é um Electric Voice Phenomenon, a gente já explicou isso em muitos vídeos, são centenas de vídeos publicados no canal, então por favor, vá ao início dessa playlist e se informe, é sério mesmo, vamos evitar toda hora ser redundante. Hoje, então, nós vamos analisar o Electric Voice Phenomenon gravado na minha sala, quando eu trago as energias do Testando o Demo, que é um outro vídeo do canal, referente, então, à Cracolândia, ok? Todo Testando o Demo gera um Electric Voice Phenomenon, o qual nos dá o direito de fazer, então, esta análise. Tio Spook. O que a gente pode esperar desse Electric Voice Phenomenon? De tudo, inclusive voz humana. Foi gravada uma voz na sala? Mais de uma voz. E vocês vão escutar isso. É uma situação complicada? Claro que é. Pois são pessoas que estão no seu estado de vulnerabilidade dentro do aspecto do uso de drogas, né? É triste, sem dúvida nenhuma. É algo muito ruim, sem dúvida nenhuma, mas a gente também tem que analisar sobre diversos aspectos, principalmente dentro do critério da espiritualidade, que tipo de seres existem lá dentro da Cracolândia, o que nós vamos nos deparar ao adentrarmos dentro deste ambiente completamente tomado, né, por pessoas dependentes químicas. Então, o que vocês vão escutar são exatamente energias mais agressivas, energias que realmente causaram muitos estalos, batidas, sons muito bizarros na sala, muita coisa de ping-pong, de pergunta e resposta, tipo um som mais grave repleto com um segundo som agudo, e aí começam várias batidas, coisas bem inóspitas, coisas que não aconteceram nos outros EVPs. Foram 2 horas analisada e eu tirei muita coisa, limpei muita coisa que eu sei que foi efeito externo. Então eu não vou mostrar para vocês efeitos externos, a gente vai escutar somente efeitos internos do que realmente interessa, tá? Eu vou regulando o áudio pela minha placa de áudio aqui embaixo, tá? Então vocês vão me ver com a mãozinha aqui embaixo, porque minha placa fica aqui num rack de metal aqui embaixo, tá? Vamos só... Se tiver qualquer tipo de obsessor, forma pensamento ou criaturas ligadas à Cracolândia, ao crack e às drogas, se manifeste na sala neste exato momento. Perfeito? Vocês situaram? Sabem qual que é a onda agora? Ok. Tá vendo? Só que nesse momento em que eu falo se manifeste na sala, vocês vão escutar. Escutaram? Tá bom? Escutaram? Então vamos de novo, ó. Tá? Eu vou regulando, porque são 2 horas da manhã, é o único horário que eu tive para poder gravar para vocês isso aqui. Então os vizinhos podem ficar meio bravos, mas eu não tenho tempo, tá? Peço desculpas, meu tempo infelizmente está muito complicado. Então vocês escutaram o estalo na sala. Quando eu vou e começo a desafiar essas energias, a atrair essas energias, já começa plau. Coisas que vocês têm que entender. Eu sou um praticante do budismo tibetano. Religiões como o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, eles são muito tradicionais em diversos aspectos, tanto de rito, mito e ethos que constituem, então, toda essa religião. Existem formas de pensamento, existem consciências de lamas, existem consciências búdicas que obviamente resguardam os praticantes budistas. Praticante de verdade, que toma votos, que fazem refúgio, que fazem retiros, que fazem acumulações, que terminaram o seu nondro, terminaram o Dzogchen, pessoas que realmente são qualificadas. Eu já terminei 2 nondros, tá? Pessoas que estão levando uma vida inteira e nunca terminaram, eu consegui terminar. Quando eu faço esse procedimento, e é importante vocês entenderem, eu estou mexendo não somente com o livre-arbítrio e karma
mas eu também estou desafiando elementos que eu não conheço. Muita coisa entra na sala no momento em que eu atraio as energias para o ambiente. Vejam, muita coisa. De novo, é como se jogasse uma isca num oceano. E eu vou atrair tudo. Por que eu estou falando, então, sobre o budismo? Porque existem certas consciências que hoje fazem parte da egrégora do budismo, que obviamente me limitam entre o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. O que eu posso analisar, o que eu não posso analisar, e quais os riscos que eu estaria tomando em atrair as energias para dentro da minha casa, onde eu tenho um altar do tamanho de um quarto. O meu quarto inteiro é um altar montado. Então eu estaria atraindo seres para que realmente adentrassem na minha casa e eu pudesse encaminhá-los e transformar essas energias em consciências de pessoas que estavam perdidas aqui no bardo em pessoas que estariam então aptas para reencarnar utilizando as práticas budistas. Então fica uma movimentação enorme de energias, tanto das egrégoras budistas que eu faço parte, quanto da Cracolândia. Então essas consciências, elas observam, elas percebem a existência desses seres da Cracolândia e falam, opa, temos agora um objeto de trabalho. Quando eu inicio, então, essa conjuração, vamos colocar dessa maneira, ok? Eu estou atraindo esses seres para minha casa e fazendo com que todas as consciências búdicas que estão aqui comigo se preparem, então, para me auxiliar no encaminhamento disso. Então, ao redor ficam essas consciências búdicas e dentro ficam, então, os seres da Cracolândia. Novamente, isto é um conceito ligado à religião budista e somente quem está inserido dentro do conceito budista e da religião budista tibetana, que não é Zen, que não é vietnamita, tá? Que não é Chan, que não é outra vertente, nem o Nichiren, nós estamos falando da tradição, tá? Antes do século I, nós estamos falando do budismo tibetano Vajrayana, o budismo tibetano Mahayana, tá? Que trazem então esses conceitos. Então fica um emaranhado de coisas. Então esses estalos começam então a movimentação dessas energias. Vamos lá. Tá? Esse processo é o processo que eu me concentro e faço com que as energias comecem a entrar. O microfone é o microfone Sennheiser, ele está aqui na minha frente, tá? Ele é utilizado para gravar o Testando Demo aqui nesse quarto, tá? Que eu tenho uma janela anti-ruído e torna então factível esse processo. Quando eu faço então essa atração, o microfone ele começa a captar um monte de sons diferentes e ele me traz então sons estranhos em uma linha de ruído. E vocês vão ver isso mais nítido lá na frente, onde o microfone vai captar, sim, murmúrios que não são pertencentes à linha de ruído, porque você escuta a linha de ruído e você escuta o murmúrio em cima. É fato, vocês vão escutar. Então presta atenção, aqui vocês vão escutar realmente sons estranhos nessa linha de ruído e as pequenas batidas. Ó, vocês vão escutar ondulações junto à linha de ruído, tá? Por favor, utilizem fone de ouvido. Não fiquem. Ô, tio Spook, tô escutando nada, hein? Tô escutando nada. Não ajam dessa maneira. Façam de maneira correta. Peguem um fone de ouvido para escutar um trabalho como esse, ó. Fone de ouvido. Coloca bonitinho e se concentra no que está sendo mostrado. É sério mesmo, tá? Ó, vocês começam a escutar.
Aqui já foi uma batida muito baixinha que o microfone traz. E o estalido, tá? Beleza. Vamos ver o que temos aqui mais para frente. Eu quero que vocês botem um fone de ouvido, vocês vão escutar isso aqui. Pegaram? Isso não é uma batida. Isso daqui não é um estalido. Isso aqui não é um show de sapateado. Isso aqui não é o Hendrix tocando guitarra na minha sala. Eu ia adorar, mas não dá. Isso aqui não é o Johnny Cash cantando. Isso é uma anomalia sonora, captada pelo processo em que foi realizado. É isso que eu falo. Uma coisa é a matéria, como uma mesa, como uma cadeira, dá os talinhos. Por causa de uma dilatação da matéria. O processo ele acontece 2h30, 3 horas da manhã, com janelas fechadas, cortinas fechadas, portas fechadas, tudo isolado, tudo fechado. Isso aqui é uma porta de madeira maciça, isso aqui é uma parede de concreto, isso aqui não é um drywall. Eu tenho uma janela anti-ruído, tudo fechado, tudo isolado e comigo sozinho em casa. Não é meu cachorro, não é a Dani, eu estou sozinho em casa. Isso aqui foi 22 minutos depois do início do experimento. Eu fiquei 15 minutos fazendo, então, todo o processo de atração desses seres, fecho a porta do corredor e vou para o quarto. E aí vem esse som. Ok? Cadê as explicações? Novamente, isso aqui não é uma batida, isso aqui não é um estalido. O que seria factível, dentro de qualquer apartamento, você ter lá um estalido devido à mudança de temperatura. 2h30, 3 horas da manhã, não houve alteração de temperatura. A temperatura, nesse caso, ela vai se manter e ela vai voltar, então, a aquecer com o nascer do sol. Mais uma. Isso aqui são fogos, tá? Chegou a droga ali na comunidade, os caras soltam os fogos para avisar todo mundo, porque 3 horas da manhã soltar fogos é só para avisar que o tráfico ali, né, abasteceu. Tá? Toda vez, Célio e eu identificamos, o Célio é o engenheiro de áudio da Noruega, uma pessoa qualificada para poder avaliar e mensurar realmente o que é e o que não é dentro dos critérios de gravação. Nós percebemos que existe uma coisa chamada ação e reação. Toda energia que está na sala, ela vai reagir a energias que estão fora de casa. Por quê? É como se todas as energias estivessem presas, estação Sé do metrô. Todo mundo no vagão. Aí acontece lá o aviso, plim plim, estação São Bento. Todo mundo olha para a placa onde está escrito estação São Bento. É a mesma coisa. Todo mundo na sala. Estourou os fogos, a energia começa a ficar mais forte, mais intensa. Como se fosse um pensamento. Veja, você já teve um pensamento de raiva? Antes você estava alegre, você estava feliz e de repente alguma coisa lhe deu um gatilho de raiva. Esse pensamento de raiva faz com que você desperte então uma reação baseada em uma emoção que surge por meio de um pensamento. Ok? Então, você recebe um telefonema lá da TIM falando que seu plano vai ser cancelado. Automaticamente surge um pensamento que te leva a uma emoção negativa e que te leva então a ter uma ação de raiva. Nesse caso é a mesma coisa.
E olha que curioso, só para vocês verem, tá? A gente está falando de fogos. Isso aqui são fogos, fogos, fogos. Eu acho que é um divisor de águas. A avenida onde eu moro, de um lado, tem os prédios e do outro lado tem a comunidade. Esses fogos foram na comunidade. Ou seja, praticamente da minha janela eu conseguiria ver os fogos. Olha só a altura que o microfone consegue captar. Outra coisa, pelo fato da altura, poderia até ser muito maior, tá? O microfone ele é direcional, ele está agindo diretamente na sala e mesmo assim ele conseguiu pegar os fogos que estavam muito longe, né? Nesse sentido de o microfone está inserido diretamente em um contexto, os fogos estão acontecendo aqui, ele mesmo conseguiu falar, ok, estou percebendo que existe uma manifestação na rua, ele capta essa manifestação na rua. Só que vocês percebem a diferença da altura do som. Nesse caso, o show de fogos deveria ser mais forte. Então, o abafamento que eu estou utilizando na sala funcionou. O som que acontece na sala, ele equipara-se, então, à mesma altura vista pelos fogos. Fogos. Tá? Perfeito. Vamos continuar, tem uma coisa aqui na frente. E mais uma batida. Veja, isso aqui não é um estalido, isso aqui não é a dilatação da matéria. Ok? Existe um som estranho. Algum que a gente chamaria de bump, uma batida, no sentido de impulso, que gera uma distorção. Essa distorção me gera um áudio, tá? Bum, bum. O Célio falaria que tem um cara com um bumbo gigante na minha sala batendo e fazendo a fanfarra. Mas não tem. Uma coisa interessante desse microfone e desses que são shotguns, né, direcionais, é que eles vão identificar todo tipo de som do mais baixinho ao mais alto. Então, se eu estivesse andando pela casa, vocês teriam escutado. O som da movimentação do meu corpo seria muito elevado e muito forte, ao ponto, obviamente, do microfone identificar. Eu andando, o assoalho rangendo ou o peso do meu corpo sobre o assoalho geraria um som da madeira e o microfone capta. A gente já fez esse teste, já nas gravações anteriores, o próprio Célio falou, isso aqui é você andando, tá? Aqui a gente tem a dilatação da matéria, que seria o estalido. Tá? Feito. Aqui a gente tem mais marcações. Aqui é uma situação delicada e eu preciso que vocês botem o fone de ouvido, tá? Por quê? Porque ele está exatamente numa linha de ruído, que é ali esse chiado, e a gente precisa que vocês colaborem. Coloca o fone de ouvido, por favor. Aqui a gente tem eu vou criar um som semelhante só para vocês identificarem, ok? Não significa que é isso que o cara está falando, mas é só para vocês tirarem a frase do chiado. Tipo, vou falar, ou vou para lá. Ok?
ou vou para cá. É só para você, não é isso que ele está falando. É só para vocês tirarem, ok? Para que a mente de vocês tire o chiado, que é o que não tem como tirar, pois a linha de ruído é exatamente isso, todo microfone tem uma linha de ruído, e a gente tira então essa frase por meio de uma construção mental do que possivelmente seria. Por favor, tá? É que não tem pessoas que ficam falando, o tio Spook ali, ó, tá induzindo as pessoas. Não eu tô mostrando só para vocês tirarem a frase, ok? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender o que é um chiado e o que é um som sobre o chiado. Novamente. Vocês percebem que isso aqui não é uma batida, não é um estalo, não é um bump. É algo realmente que acontece contínuo, porque um som de estalo é pá, 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 ou o bump é bum, bum. Aqui você tem uma frase. Vocês têm uma frase. Foi alguém na rua. Não. Vocês fizeram a comparação junto ao show de fogos? No show de fogos, o que aconteceu? Tem um som de reverberação lá fora. O som ecoa. Então vocês conseguem perceber que é na rua. Quando vocês estão na sua casa e alguém grita gol, você escuta o gol reverberando entre os prédios. Aqui não é. Aqui é seco, direto e na frente do microfone. Só que tem mais coisa na frente. Vamos lá? Aqui é uma coisa muito delicada e que eu peguei com o meu fone de ouvido. Não sei se vocês vão pegar. Tá aqui, ó. É como se fosse vou pra cá e o cara fala. Pegaram? Sim, é uma voz, é uma fala, é alguma coisa se comunicando. Lembra dos estalos, que é um estalo agudo e um estalo grave? A gente sempre escuta um pá, pum, pum, pá. É como, o Célio já falou, é como se fossem as extremidades da sala. Como pode ter uma ação, por exemplo, de alguma coisa que dilate a matéria em extremos? Nesse caso, na sala, fica complicado. Por quê? Porque a temperatura dentro desse ambiente, por estar... Existem móveis em todos os lugares. Existe um tapete central. Existem muitas cobertas sobre os móveis, o que preservaria, então, a temperatura dos mesmos e evitaria, então, a dilatação ou a captação de estalos, pois eles ficariam mais abafados. Então, aqui a gente tem duas manifestações sonoras. O vou para cá e esse aqui. Ele está exatamente aqui. Pegaram? São frases perfeitas seguidas. O vou para lá, o vou para cá, novamente, é só para vocês entenderem, tá? Não significa que é isso que ele está falando, porque eu não sei o que ele está falando. E aí vem, vou para cá, aí ele fala, vou. Entenderam? É só isso. Vou para cá, vou. Dá a entender que são duas pessoas? Dá. Ok?
Novamente, a importância de vocês usarem fone de ouvido para conseguir identificar aquilo que eu estou mostrando a vocês, tá? Em seguida do VU, tem isso aqui. Isso aqui deve ser uma porrada. Lembra que eu falei? Pergunta e resposta. Estalos que acontecem em sequência. Um estalo maior, um estalo menor. E nisso, no meio, vocês escutam uma oscilação de energia. Presta atenção. Ó. De novo. Aqui, ó. Presta atenção, vocês vão perceber uma linha de silêncio que é perturbadora, porque é como se fosse uma pausa. Você escuta o estalo, parece que faz... Não, pau. Presta atenção, nós temos aqui... Aqui, ó. Ele está exatamente neste gap, tá? Vocês percebem que aqui, ó, a onda, ela tem os picos, ela cai, e é exatamente nessa queda que vocês escutam. E esse estalo que é surreal, porque parece aqueles pandeirinhos. E não tem a origem disso. E no final vocês escutam... E um boom aqui no final. O estalido e... o que não é um estalido. Veja as diferenças entre o estalido, ok? E um bu. Impressionante. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma forma de comunicação. E vai piorando. A gente vai fazer essa pausa agora e a gente vai voltar na sequência. Tem muita coisa para falar, muita coisa para mostrar, muita coisa para trazer para vocês, para elucidarmos sobre se espíritos movem ou não objetos, como eles podem se manifestar, qual é a forma de comunicação. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Fechou? Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto a tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Para aqueles que querem solicitar tais serviços, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. O mesmo está aqui embaixo na descrição. Você não precisa escrever, é só copiar o link e jogar no seu e-mail. E aí lá vocês podem se informar a respeito dos valores cobrados e como tudo é feito. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas e vai ser levado a uma pagininha para você poder fazer a doação. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.